Novo subtítulo: Consequências de ameaças de morte e crimes graves numa família. Hellinger. Se uma pessoa mata ou quer matar alguém num sistema, perde o direito de fazer parte dele. Ulla. Devido à ameaça de assassinato? Ela pergunta. E Hellinger diz: sim, devido à ameaça de assassinato, a mãe dela perdeu seu direito de pertencer ao sistema e também o direito de ser mãe. Frank. Mesmo que não execute a ameaça, Hellinger. Mesmo que não a execute. Isso ficou muito claro aqui. Também com crimes graves cometidos contra pessoas fora do sistema, perde-se o direito de fazer parte dele, e o assassinato sempre se inclui entre eles. Num de meus cursos, um homem contou que no fim da guerra seu pai, então prefeito de uma cidade, recusou-se a entregá-la, provocando com isso a morte de muitas outras pessoas. Terminada a guerra, foi condenado à morte. Sentia-se, porém, inocente, e seu filho o considerava um herói. Entretanto, quando montamos o sistema, ficou claro que tinha perdido seu direito de pertencimento. Então, o retiramos do recinto e todo o sistema ficou em paz. Existem outras situações. Eu ainda não tinha visto numa família situações semelhantes a esta que precisamos. Para a tia, ele diz: está muito claro, sua mãe perdeu seu direito de pertencimento. Isso, porém, não tem consequências no que diz respeito aos seus deveres para com ela. Mas você precisa saber que esse sistema foi envenenado pelo assassinato, por sua ameaça. E isso teve consequências funestas. Por exemplo, para seu irmão, por essa razão, os seus filhos também precisam sair da esfera do seu sistema, que é carregado, e mudar-se para a parte saudável do sistema, passando todos eles para a esfera do Pai. Aí estarão em segurança. Robert. O que acontece com o aborto? É também considerado um assassinato no sistema? Hellinger, não. Ele não tem essas consequências, ou as tem somente em circunstâncias especiais. Tia, gostaria de perguntar mais uma coisa, Hellinger. Minha mãe reparou sua culpa e foi o que permitiu conviver até agora com isso. Quando entramos numa zona de combate na Alta Silésia, quase no fim da guerra, ela se lançou com seu corpo em frente às granadas explodiam. Assim, ela tentou mais tarde, pois por muitas vezes salvar nossas vidas. Isso valeu para mim como uma reparação. Hellinger. Isso não pode anular a culpa. O que ela fez é bom e precisa ser honrado por você, mas não pode anular o outro lado, como você já viu pelo destino de seu irmão. Muitas vezes, temos a ideia de que podemos desfazer o acontecido, por exemplo, através da expiação, mas isso não é possível. Então é preciso assumir a culpa. Assim é, a culpa não pode ser anulada ou reparada, mas com sua força pode-se fazer algo de bom ou de grande. Isso reconcilia, mas não anula a culpa. Assumir a própria culpa tem muito mais grandeza do que dizer que ela foi perdoada ou reparada. Aliás, que poder ou direito teria alguém de perdoar algo assim? A culpa permanece e atua como uma força. Cal. Fiquei assustado quando você disse há pouco que o suicídio do irmão dela foi uma espécie de repetição da morte do pai. Não entendia isso. Hellinger. Vou explicar de outra forma. Quem deveria se matar era realmente a mãe. E o filho fez isso por ela. Esta é a verdadeira dinâmica. Para a tia, ele diz: você pode perceber isso, tia? E ela responde que sim.
Então Cláudia fala: portanto, o suicídio do filho não tem nada a ver com a morte do pai, mas com as ameaças de morte por parte da mãe? Hellinger diz: sim. Apesar de existir também essa dinâmica de seguir o pai na morte por lealdade, no presente caso, a outra dinâmica foi muito mais forte. Quando algo mais forte vem para o primeiro plano, o menos forte perde a importância. O que, em outros sistemas, seria importante já não é aqui, porque aquele impacto deixa o resto na sombra. Então se trabalha um lado e se deixa o outro, como fizemos aqui. A ameaça de assassinato pela mãe ofuscou todo o resto. Novo subtítulo: quem perdeu seu direito de pertencimento deve ir embora. George, você disse que a mãe de tia perdeu seu direito de pertencer à família. Interessa-me saber quando isso se explica e como devemos lidar com o fato? Hellinger, só diante de casos concretos é que se pode decidir quando isso se aplica. O direito de pertencimento é sempre perdido quando alguém da família mata ou quer matar outra pessoa, e quando alguém comete crimes graves contra o outro, especialmente contra muitos outros. Então essa pessoa precisa ir embora, e é preciso deixar que ela se vá. Caso contrário, um inocente irá colocar-se em seu lugar. Num de meus cursos havia um irlandês. Seu avô tinha assassinado o próprio irmão na Guerra da Independência. No entanto, em vez de ser excluído, passou a ser considerado um herói. Seu papel foi assumido por um neto dele, que vivia longe da pátria como alguém que já não fazia parte da família, e estava em briga com o próprio irmão. Na constelação de sua família, fizemos o avô sair da sala imediatamente. Houve paz entre os irmãos e no sistema. De outro curso participou uma sobrinha neta de Hermann Göring, responsável pelos campos de concentração no regime nazista. Quando montamos a constelação, o fantasma dele ainda assombrava a família. Ainda conservavam um rico faqueiro de prata, gravado com seu nome. Também nesse caso, só houve sossego e paz no sistema, quando ele foi mandado embora e excluído. Também aconselhei a mulher que fizesse desaparecer o faqueiro, e de maneira radical não devia ser vendido, nem presenteado, nem aproveitado de outra forma. Foi o que ela fez, um ano depois. Então George pergunta: e o que acontece quando a mulher engana o homem ou vice-versa? Eles perdem o direito de pertencimento? Hellinger, eles os perdem. Às vezes na família atual não, porém na família de origem, para lá podem voltar. Novo subtítulo: confiar na imagem anterior. Frank, eu me pergunto no caso presente, não poderíamos também pressupor que na própria mãe de tia havia uma raiva assassina? Hellinger, o que você está fazendo? Frank, ainda não terminei. Hellinger, mas basta para mostrar o efeito de tais perguntas, pois o que é correto não se deixa questionar impunemente. Experimento isso da seguinte maneira: alguém diz algo, há uma imagem do sistema, se forma dentro de mim. Num relance, vejo onde está o impacto. Se então duvido e faço uma pergunta hipotética, essa imagem se desvanece. Cada pergunta que você contrapõe à imagem faz com que ela se desvaneça e retira de você e da outra pessoa a força para agir. Entende? Frank, sei disso, sei que existe algo assim, mas neste caso eu simplesmente tinha mais essa pergunta. Eu próprio trabalho com essas coisas e me interessa saber se eventualmente seria possível encarar desta forma. Hellinger. Não é possível comparar, pois o que aconteceu aqui
a gente pode ver ou formular uma pergunta genérica. Estou apenas imaginando uma situação hipotética destituída de um impacto real. Se você tivesse um caso concreto e eu trouxesse, poderíamos também tratá-lo concretamente. Isso teria força. Caso contrário, a pergunta permanece hipotética e não tem força nenhuma. É ocioso perguntar qual é a aparência de uma montanha quando a temos diante dos olhos. Dagmar, tenho mais uma pergunta. É que a mãe de tia mora com ela e o pai já morreu. Como é que ela deve comportar-se agora em relação à mãe? Hellinger. Se eu responder essa pergunta, vou tirar força de tia. Pois essa pergunta diz respeito à tia e ela já entendeu o que importa. Fazendo essa pergunta que pertence a ela, você está atraindo a atenção para si, em vez de deixá-la com tia, e valorizando mais o saber do que o agir. Dagmar, mas isso também faz parte do meu questionamento. Hellinger, não. Você se aproximou da pergunta de outra pessoa, e isso não se deve fazer. Quando você tiver uma pergunta que seja sua, que diga respeito ao seu próprio agir, eu a responderei, mas precisa ser uma pergunta concreta. Novo subtítulo: A responsabilidade do terapeuta no trabalho com constelações familiares. Hellinger. Há terapeutas que em constelações familiares dizem aos participantes que busquem a solução por si mesmos, de acordo com o próprio sentimento. Dessa maneira, porém, eles não a encontrarão. A solução requer a coragem de encarar a realidade. Essa coragem, via de regra, só o terapeuta tem, desde que permaneça independente, conheça as ordens que atuam nos sistemas e concorde com elas. Quando os participantes são entregues a si mesmos, comportam-se como se estivessem conspirando secretamente para manter o problema. O terapeuta não deve agir como se não visse o que vê, nem esconder seu saber por trás de subjuntivos. Caso contrário, engana os participantes e participa de sua conspiração. Quem entendeu as ordens vê a solução. Precisa experimentar um pouco até que as tenha encontrado de forma bastante precisa. Porém, via de regra, o essencial fica claro de imediato. No trabalho com constelações familiares, o terapeuta deve manter uma postura puramente fenomenológica. Isso significa que deve expor-se a um contexto obscuro até que subitamente lhe venha a clareza. Quando, ao contrário, somente dispõe de um conceito e a partir dele ou de uma associação pretende encontrar a solução, jamais a encontra. Por meio de deduções, jamais achará a solução. Ela precisa ser encontrada de novo para cada caso. Assim, cada solução é única e irrepetível. Quando, com base em experiências anteriores, afirmo que isso deve ser de uma forma ou de outra, perco contato com a realidade, com o que me defronto diretamente. O importante, por conseguinte, é orientar o pensamento para agir, perceber e olhar de uma forma totalmente diferente. Nesse trabalho, contudo, só serei bem-sucedido se estiver atento a todos os participantes e respeitar todos eles, de modo especial aquele que suporta a carga. Quando estou atento a ele, encontro a solução, porque então tenho o essencial diante dos olhos. Novo subtítulo: Sobre o procedimento na constelação de Tia. Cal. Ainda estou pensando no último trabalho da constelação de Tia. Conheço bastante bem a família dela e notei que, em parte, os representantes se expressaram
sobre suas relações familiares de um modo bem diferente do que usariam os membros da família. Impressionou-me, porém, que a imagem que você apresentou como a proposta mais dura coincidiu claramente com minha percepção da família. Embora os representantes tivessem se manifestado emocionalmente de uma forma diversa, assim o que você configurou como imagem foi, a meu ver, correto para aquela família. A partir daí, pergunto-me como é que você, em sua fantasia e em seu trabalho, não fica dependente da manifestação emocional dos participantes. Hellinger: não dependo deles. Noto se a pessoa, em sua manifestação emocional, está centrada e presente ao assunto, ou se está distraída por alguma outra coisa. Calma. Isso eu pude notar muito bem, Robert. Sempre tive a ideia de que o importante é encontrar imediatamente, na medida do possível, a imagem final. Agora vejo que as imagens intermediárias são também importantes para a imagem final. Hellinger: a imagem final é buscada através de vários passos. Frequentemente mostramos primeiro os extremos aos quais tende o sistema, e aí buscamos, por uma série de passos, a melhor solução. Disso resulta uma imagem global. Porém, é preciso caminhar com uma certa rapidez na direção da meta. Quando se procura demais, a energia se perde. Às vezes, sabemos imediatamente o que convém. Então, talvez um único passo bastará para que tudo fique resolvido. Novo subtítulo: Sentimentos adotados. Jonas: quando participei da constelação da tia como terceiro filho, fiquei muito confuso. O intervalo, durante o intervalo, tentei descobrir a causa da confusão. Acho que isso também envolve muita coisa da minha própria família. A confusão consistiu no seguinte: no início, ouvi claramente por duas vezes: quem desempenha que papel? Contudo, na minha cabeça, a pessoa que representava o meu pai não era meu pai, mas o pai da minha mãe. Pergunto agora, o que tem a ver com isso com minha família? Por que minha mãe também perdeu seu pai muito cedo? Hellinger: eu interpretaria desta forma. O que você sentiu foi o que se passava naquela família. Não desloque esse sentimento para a sua própria família. Trabalhe-o separadamente. Mas é bom que você tenha comunicado isso. Talvez exista uma confusão desse tipo no relacionamento de tia com seu marido, e você tenha dado a ela um importante retorno. Léo: eu também não saí completamente do papel de irmão suicida na constelação da tia, embora perceba que nada tem a ver comigo hoje. Hellinger: a gente precisa sair conscientemente do papel. Quando tomamos parte numa representação como essa, podemos perceber com essa rapidez nos enredamentos no sistema alheio. Muito mais enredada fica a criança que vive diariamente nesse sistema. Com que rapidez se emaranha na dinâmica e nos sentimentos que ali prevalecem. Por outro lado, percebemos também como são instáveis e pouco confiáveis nossos sentimentos, que podem mudar totalmente de um passo para outro de constelação familiar. Para o grupo, ele diz: podemos encerrar este tema, e Hartmut diz não. Novo subtítulo: Ameaças de suicídio da mãe. Hartmut: durante toda a minha vida, falando grosso modo, estive sujeito a ameaças de suicídio por parte do mundo feminino. Estou sendo irônico. Minha mãe, depois do fracasso de seu casamento, sendo eu o filho mais velho, sempre me dizia: qualquer dia vou me matar. Nunca concretizou isso,
mas com essa atitude me estressou terrivelmente. Posso lembrar-me disso, foi realmente horrível. Começou quando eu tinha 13 anos. Hellinger. Qual teria sido a solução? Sua mãe ainda vive? Hartmut diz, sim. Hellinger. Costuma dizendo isso hoje? Hartmut. Não, não. Agora está tentando prolongar sua vida e as dos outros. Hellinger. Qual teria sido na época a resposta certa? A resposta libertadora. Eu dou a você. Para isso estou aqui. Quer ouvi-la? E Hartmut diz, certamente. E Hellinger fala, teria sido a seguinte, entre aspas, querida mamãe, não se preocupe. Na hora certa, farei isso por você. Hellinger para o grupo. Reparam o efeito? Que chances teria a mãe de se suicidar depois disso? E ele também ficaria livre. Por mais estranho que pareça, traz bons resultados. Aqui trabalhamos também com truques, quando são bons. Hartmut. Isso se repetiu com minha primeira mulher, mãe de meus filhos. Não quero saber disso agora. E para o grupo ele diz: o que ele está fazendo? E Willen responde, continuando no problema. Hellinger. Ele sabe a resposta. Poderia fazer com sua mulher o mesmo que teria feito com sua mãe, mas fica no problema. Jonah, esta frase só faz efeito quando ele a planeja com um truque e não acredita que finalmente tenha de cumpri-la. Hellinger, quando ele diz a frase, só pode dizê-la com duplo sentido, e para isso se requer muita força. Dizê-lo a sério é fácil, mas dizer com duplo sentido, de modo que o outro tenha dúvida, é uma arte. Não deixa de ser um truque, mas exige força. Imagine que ele vá até sua mãe e lhe diga isso. Então seus joelhos irão tremer. Jonah, acho que pode acontecer que, ao dizer esta frase, ele pense que realmente precisa cumpri-la por não experimentá-la como de duplo sentido. Hellinger, minha suspeita é que o próprio Hartmut já pensou seriamente que precisaria fazê-lo, mas nesse caso a frase também o salvaria. Gertrude não entendi a frase por ter ouvido bem. Pode repeti-la para mim? Hellinger, não. Algo assim eu não repito. Hartmut, sinto-me agora amordaçado, pois queria dizer que a segunda e Hellinger diz, não quero ouvir isso agora, e isso você está percebendo corretamente, e não pode me forçar a isso, para que aconteça precisa me ganhar primeiro. Para o grupo, ele fala. E então continua. Sobre o tema do suicídio, vou contar-lhe uma história, e uma dessas que nos tocam. Quando a ouvimos, pode parecer que a morte e a separação foram revogados. Assim ele traz a algumas pessoas um alívio, como um copo de vinho tomado à noite. Depois do vinho, elas dormem melhor, mas na manhã seguinte levantam-se de novo e vão trabalhar. Outros, porém, quando tomam vinho, ficam na cama e precisam de alguém que saiba despertá-los. Essa pessoa lhes conta a história de um modo um pouco diferente. Faz do doce veneno um antídoto, e assim eles despertam de novo e talvez se livrem do feitiço.